Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Pessoal, a gente sabe que a tecnologia sempre andou de mãos dadas com a ciência, né? Ciência que literalmente significa conhecimento. Por isso, hoje nós vamos trazer aqui um assunto que pode ser polêmico nas redes sociais, mas eu adoro polêmica. E é a mais pura verdade. Sinto muito, é verdade. O planeta Terra não suporta mais a forma como consumimos e funcionamos como sociedade. Simples assim, tá? Eu não estou inventando isso. Isso é um fato e é uma verdade. Faz o seguinte, olha ao seu redor. Tudo, absolutamente tudo que está ao seu redor veio da natureza. Exatamente, os plásticos, os vidros, os metais, a mesa, a sua cadeira, seu sofá, as roupas que você está utilizando, tudo veio de matéria-prima da natureza e depois vira lixo. Aí o que a gente faz? A gente pega mais coisas novas que vieram da natureza e viram mais lixo. Só para você ter uma ideia, em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. Isso é um absurdo. Não à toa, sustentabilidade é uma palavra que vem ganhando cada vez mais força nos últimos tempos. O que significa sustentabilidade? Gente, significa usar o que a gente já usa, mas com responsabilidade, sem deixar acabar. Mas não se preocupe que a gente vai explicar um pouco melhor isso hoje. Porque a gente vai conversar aqui com a Jéssica Teixeira, que é uma profissional com mais de 5 anos de experiência e que atualmente é Country Manager da HP na área de sustentabilidade aqui no Brasil. A HP, que é a empresa de tecnologia mais sustentável que existe. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, muito obrigada. E ótima introdução. Você viu que eu ali aqui, Estudou nossa. bastante. Não, foi tudo de improviso, gente. Obrigado pela sua presença, Jéssica. Obrigada pelo convite. E antes da gente começar o nosso bate-papo, muito importante aqui dar os recadinhos, né? Vocês também têm um QR Code maravilhoso aqui. Eu adoro, porque eu não tô apontando para nada. Mas aí você tá vendo o QR Code. Você pode apontar o seu celular. E se você é de uma empresa que tem uma consciência ambiental e quer um orçamento de uma linha de computadores que respeitam a natureza, você aponta o seu QR Code, não, você aponta o seu celular para cá. Se você estiver assistindo pelo celular, aí fica um pouco difícil, mas tem um link na descrição. Você clica lá que vai ter um formulário para você pedir um orçamento da linha de computadores da HP. Não vacila, o mundo agradece. Mais um recadinho, o Scan Game. Você que joga o Scan Game, você sabe, a nossa plataforma de jogos onde você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Hoje, aqui no chat embaixo, em algum lugar vai aparecer em algum momento o código do Scan Game, onde você ganha 400 pontos, então fica ligado. Já falei demais. Jéssica, conta pra gente um pouco da sua história. Como que você chegou nessa posição que você ocupa hoje, que é tão importante? Então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e resolvi me mudar para São Paulo para fazer faculdade. Fiz relações internacionais, né? Me formei e dentro da faculdade eu já era bastante engajada com todas essas questões socioambientais e busquei justamente um estágio em sustentabilidade. Legal. Encontrei a HP, estou aqui desde então. Entrei como estagiária em 2016 e fui crescendo na empresa, né? Tive ótimos mentores. Minha querida chefe Paloma, eterna chefe, muito obrigada também por todas as mentorias. E hoje estou aqui como responsável da área de sustentabilidade da HP e continuo, né, porque a HP sempre foi, assim, uma grande escola de sustentabilidade, ela é um exemplo, né, então sempre gostei muito da área, me aprofundei muito sobre o tema e me sinto muito orgulhosa, inclusive, de trabalhar numa empresa muito responsável. Que legal. Vocês veem, né? A maçã não cai longe do pé. A pessoa já tinha dentro dela esse movimento de cuidar do planeta Terra. Ainda bem, porque se fosse depender da gente, a gente precisa melhorar. Vamos mudar todo mundo. A gente vai mudar hoje com essa entrevista, com esse bate-papo. Jéssica, fala pra gente, o que leva uma gigante da tecnologia como a HP a investir em sustentabilidade? Ela viu uma oportunidade? É consciência? O que leva? É uma mistura de tudo, né, acho que como você comentou sobre todas as questões que já sabemos sobre as mudanças climáticas, tem aí todos os relatórios da ONU, do IPCC, tudo, né, a gente já sabe. E a HP sempre foi uma empresa extremamente comprometida com isso, desde a sua fundação.
se a gente for analisar lá nos nossos fundadores, eles já eram extremamente engajados. A gente vê os números, as datas, né, de quando as coisas começaram. Então, primeiro projeto de reciclagem da HP foi nos anos 60. Que legal. E aí, então, eles sempre tiveram essa consciência, o que culminou numa estrutura de sustentabilidade bem robusta dentro da empresa, né? A gente tem, justamente, a sustentabilidade fica dentro da área de operações, né? E a gente tem uma linha direta, assim, com o nosso CEO, o que só demonstra como a gente está engajado e isso é parte da nossa estratégia. Então, a HP sempre olhou para esse futuro, né? E um exemplo, um número bastante importante para a gente se pautar aqui a gente acabou de lançar nosso relatório anual de sustentabilidade e o quanto sustentabilidade impactou em vendas. Que legal. Foi 3,5 bilhões de dólares que a gente conseguiu através de sustentabilidade, né? Então, foram vendas que foram impulsionadas por isso, por tudo que a HP tem feito. Então, isso é core, isso é central da HP mesmo. Isso é muito legal, gente. Acho que é muito importante a gente levantar isso, que você bem colocou. Porque a gente sabe, não vamos puxar minha orelha aqui, mas a gente sabe que muitas empresas, a parte de sustentabilidade, tá no marketing, não é? Sim. Porque só porque ficou bonito de falar. Mas, gente, se é só porque é bonito de falar, não faz, né? Mas a gente também não pode deixar, vamos aqui, não vamos ficar. Não sejamos inocentes, né? No final das contas, uma empresa privada, ela, claro que ela existe por causa do lucro. Então, eu acho muito interessante você colocar que consegue lucrar sendo responsável por aquilo que a gente põe, né? Isso é muito legal. E acho bem interessante a gente destacar todas as metas que a gente anunciou recentemente, né? Desde 2021, a gente estabeleceu, digo HP, né? Mas estou tão dentro da situação. Então, a HP anunciou algumas metas que são bastante ambiciosas para o setor. Uma delas é justamente se tornar net zero, ou seja, ter as emissões líquidas de carbono zeradas até 2040. E isso é uma década antes do que a ONU estabelece. Então, a HP está bastante comprometida, principalmente com essa parte de ação climática, e dentro da ação climática, a nossa estratégia é principalmente focar em circularidade, ou seja, a gente pensar em produtos mais circulares, mais responsáveis, né, mais sustentáveis, que é justamente o que você estava comentando sobre os computadores, né? E eu acho que a gente vai explorar bastante essa temática também, mas eu quero te perguntar sobre... Eu quero que você me conte tudo sobre o planeta Terra. A gente vai salvar o planeta hoje aqui, gente, juntos. E descarte de lixo eletrônico, né? Isso virou um dos maiores problemas que existem hoje em dia, né? Antes, os problemas com descarte de lixo eletrônico era onde eu jogo minha pilha fora. Agora, e ainda tem gente que não joga pilha no lugar certo, viu? Me ajuda aí, pessoal. Hoje os produtos são muito mais completos e mais complexos, né? Como que a HP enxerga e trabalha essa situação atual? Existe uma logística reversa? Como que funciona? Existe. A HP sempre foi bastante responsável com relação a isso, tanto que o nosso programa de reciclagem, que a gente chama de HP Planet Partners, ele existe desde 1992. Então, já são aí 30 anos de implementação. Aqui no Brasil, ele já existe desde 2012. Aquela que não sabe a matemática, mas a gente já tem um programa bastante robusto, tem uma capilaridade no Brasil inteiro, a gente coleta de forma gratuita a domicílio, então que legal. Todas as pessoas que têm algum equipamento HP, cartucho, etc., pode entrar no nosso site, que é... Aí vou mandar na câmera. Aponta no olho. hp.com.br/reciclar. Ali tem todas as informações de como solicitar uma coleta, e a gente coleta em qualquer lugar de forma gratuita. Esse é o
ponto principal, assim, para realmente engajar as pessoas a descartarem. Que legal. E outras formas que a gente também faz esse descarte correto, a gente trabalha com cooperativas, atualmente, aqui em São Paulo, cooperativas de catadores, que fazem justamente essa coleta de lixo eletrônico, que a gente sabe, muitas pessoas ainda não têm essa consciência de descartar o lixo eletrônico de forma correta, não sabe procurar o fabricante, às vezes nem tem essa informação, e acaba descartando num lixo comum. E a gente entende, né, a realidade do Brasil, que hoje os catadores eles são responsáveis por aí 90% da coleta seletiva no Brasil. Verdade. Então, a gente enxergou isso como uma oportunidade, né, justamente de trazer volume de lixo eletrônico para a gente, porque o lixo eletrônico ele não é apenas algo que a gente recicla. A gente também trabalha com design de economia circular, né? Todo esse lixo que ele é coletado, ele é reciclado e transformado em um plástico reciclado, que é reintroduzido na nossa manufatura. Que legal. Então, a gente consegue, é o que a gente chama de fechamento de ciclo, a gente consegue fechar o ciclo do plástico aqui dentro da nossa manufatura no Brasil. E só para constar, né, a nossa manufatura aqui no Brasil, ela é referência para HP globalmente. Que legal. Que a gente fala que é de ponta a ponta, né? Então, a gente consegue produzir no mesmo lugar onde a gente recicla, recebe, faz todo o tratamento. Então, assim, é excepcional. Então, assim, para pontuar algumas coisas, uns cases de sucessos que a gente tem, por exemplo, a nossa impressora tanque de tinta, que acho que já é bastante conhecida no mercado, ela já possui 40% de conteúdo reciclado. Isso quer dizer que quase metade dela é feita com esses eletrônicos que voltam desse nosso programa de reciclagem. Então, e é legal porque é inteligente, né? Acaba sendo inteligente do ponto de vista de negócio, que a gente acaba não conseguindo fugir muito disso, porque é mais econômico. Exatamente. Né? Você economiza, aí o seu produto fica mais barato para você. Exatamente. Tem uma redução de custo aí de 15% da resina reciclada para virgem. Claro que tem algumas variações, mas via de regra esse é o número. Que me parece um baita do número, né? Além de todos os impactos positivos que a gente tem usando um conteúdo reciclado, né? Como você comentou, a extração de matéria-prima é onde tem mais emissões de carbono, por exemplo. Então, a gente para de usar o plástico, a gente para de extrair isso da natureza e usa algo que já está ali em uso. Esse é um dos princípios da economia circular, né? Justamente continuar perpetuar esse uso dos materiais. Garantir que aquilo continue usando até que aquilo se degrade totalmente. Isso é legal. E o plástico, vocês sabem, né? Que o primeiro plástico que foi feito ainda está aí. Ele não é biodegradável. Quer dizer, mas ninguém sabe quanto tempo leva. Exatamente. Então, mas isso é muito legal, né? Por que eu vou fazer outro... Gente, por que eu vou fazer outro plástico? Se eu já tenho um plástico. Tem o plástico aqui, por que eu vou fazer outro se eu posso usar esse? E a base da ideia é essa, né? Exato. Me ajuda aí, pessoal, me ajuda aí. Mas eu achei muito legal isso. Então, quer dizer, para marcar, às vezes a gente tem que repetir aqui para marcar. Eu, da minha casa, estou lá na minha casa, eu tenho, é só com equipamentos HP ou pode ser qualquer equipamento? Equipamentos HP. Do nosso programa, o Planet Partner é somente HP. Tá. Com cooperativas, qualquer marca. Ah, que legal. Mas eu consigo pedir, vamos lá, eu consigo pedir essa reciclagem de equipamentos eletrônicos, por exemplo, porque a gente sabe que todo mundo tem, tô sabendo se vocês aí, tudo espertinho, eu tenho aqui esse notebook da HP, que eu não sei o que eu faço com ele, vou jogar no lixo? Não dá pra jogar no lixo. Entra no link que você passou, que é hp.com.br/reciclar. Isso aí. Viu? Decorei. Falou uma vez, eu decorei. Só que aí a pessoa tem um outro equipamento também lá, tem mais 20 notebooks. Vocês conseguem através de uma cooperativa também? A gente ainda não tem isso, mas posso te dizer que a gente já fez campanhas onde a gente coletava multi-brand. Legal. Então, a gente até chamou de campanha solidária, a gente fez duas campanhas dessas durante a pandemia, e a cada quilo de equipamento descartado, a gente doaria 1 quilo de comida para a ONG Gerando Falcões. Não sei se... Conheço. Bem conhecida. É bem conhecida. E acho que vale destacar também que a HP faz parte de um programa coletivo de reciclagem, né, de logística reversa, que chama Green Electron. Ela é a gestora de eletrônicos aqui
no Brasil, representa inúmeras empresas e os coletores da Green Electron coletam qualquer tipo de marca. Então, a gente tem várias formas de descartar, justamente para atender todos os nossos consumidores, e também tem o nosso programa coletivo, né, com outras marcas, porque sustentabilidade justamente é isso, a gente cooperar. Então, a gente precisa estar junto com todos. Que legal. É que eu já fui além, né? Ela já falou que... Claro, a HP tá fazendo a parte dela, que eu acho maravilhosa, tá pegando de volta o equipamento dela. Mas eu falei, vamos ver. De repente falou, eu precisava varrer aqui minha rua. Tem alguém da HP que faz? A HP já tá se preocupando com isso. Que lindo, mas eu acho muito legal. Muito, muito, muito legal. E legal saber que também tem essas iniciativas pontuais que são feitas, que é muito importante, gente. Ninguém tá fazendo. Vai criticar quem tá fazendo? Ah, dá licença. E me fala um pouquinho mais dessa economia circular. Eu achei isso muito legal. A ideia da economia, você falou que ela fecha um ciclo. O ciclo da economia circular, então, ela começa a partir do momento que o produto é jogado fora? Ela é um ciclo, né? Então ela não tem um início e um fim. Tá vendo como eu tomei? Qual é o começo? Mas, vamos lá. O princípio da economia circular. A gente tem que pensar da seguinte forma. Eu preciso desenhar o meu produto para que ele seja descartado corretamente, para que ele seja circular. Então, acho uma analogia muito interessante é justamente você comparar com a natureza. Tudo na natureza, a biodiversidade, ela é cíclica. É a mesma proposta. Então, a economia circular, ela é uma solução à economia tradicional, a linear, que a gente chama, que é a economia que extrai, produz e descarta. A economia circular integra todos os elos da cadeia para que esse material continue sendo usado. Legal. Ela é uma solução, né? Ela é uma ferramenta. E por isso que a gente fala que é uma ferramenta para o aquecimento global, né? Porque você para de extrair. Então, dentro da economia circular, não existe resíduo, não existe lixo. Que legal. Então, a gente nem fala de lixo em economia circular, porque ele não existe. Porque é tudo circular, é tudo cíclico, é justamente como funciona a biodiversidade, né? Tudo aquilo que foi produzido vai voltar em algum momento. Que demais. Mas é muito legal você explicar isso, que tem que estar no projeto, então, né? Tem que estar, desde a concepção. Da concepção tem que ser pensado nisso. E aí que vem da importância, a gente entende como a HP consegue fazer isso, porque ela tem tudo, né? Isso, a gente consegue integrar justamente pelo nosso programa de reciclagem e outros programas também. A gente tem um programa que também surgiu junto, acompanhando o nosso programa de reciclagem, ali em 92, que a gente chamou de Design for Sustainability, então, Design para Sustentabilidade. Hoje ele já tem um outro nome, que é o Design para Circularidade, que a gente já conseguiu avançar, né, todas as temáticas de economia circular. Então, é justamente isso, retirar produtos que são tóxicos da composição, né, daquele equipamento, porque se você parar para pensar, você não consegue reciclar um computador que tem, sei lá, chumbo. Sim. Não posso reciclar isso. Então, todos os nossos produtos, eles não têm mais metais pesados. E outros compostos que impedem, inibem a parte da reciclagem, né? Isso não existe mais. E aí, depois a gente vai migrando para que materiais eu posso reintroduzir. Então, por exemplo, a gente já tem, eu comentei da reintrodução de plásticos, né? A gente também tem outros materiais que a gente reintroduz. É um projeto bem bacana que a gente tem no Haiti, que é justamente de coleta de garrafas plásticas, ali da costa do Haiti, que a gente sabe que houve muitos problemas ambientais ali, decorrentes das catástrofes, né, que houveram lá, e o Haiti teve um grande problema com a parte hídrica, né? A população não conseguia ter acesso à água. Então, eles acabaram utilizando muitas garrafas plásticas e acabou poluindo toda a costa do Haiti. A HP enxergou isso como uma oportunidade, né? A HP criou uma planta de reciclagem e tem trabalhado desde então com cooperativas de catadores ali para remover todo esse lixo plástico dos oceanos. E ali mesmo eles fazem todo o tratamento, né, a limpeza dessas garrafas para que elas sejam transformadas em plástico reciclado
e reintroduzido novamente. Que legal. Então, os nossos produtos, além de um plástico que ele é proveniente de outros produtos HP, outros equipamentos eletrônicos, ele também tem conteúdo plástico de origem oceânica, que a gente chama, né? Que é extremamente importante, porque os oceanos, eles são responsáveis por grande parte da remoção de CO2 da nossa atmosfera. Então, tem esse impacto também. E além do plástico, a gente também tem reintroduzido metais, que é super interessante isso. O nosso portfólio de computadores, ele já tem quase todas as linhas com reintrodução de metais. E o metal tem uma característica super interessante, que a gente consegue reciclar infinitas vezes, diferente do plástico. Que legal. Então, a gente não perde propriedade, que no plástico a gente perde certa propriedade, a gente não consegue manter aquela dureza, por exemplo, do plástico, somente reciclado. A gente ainda precisa de fazer uma mistura, né? Fazer uma mistura. Então, o metal é excepcional e a gente já está reintroduzindo. Nos computadores, tem computador que já tem 90% de alumínio reciclado. Que legal. Magnésio também. Então, a gente tem encaminhado para todas essas mudanças, para os produtos serem realmente mais sustentáveis. E só para fechar a temática de economia circular, antes que eu fale demais. Imagina, você está aqui para falar demais, porque a gente aprende. Tenho certeza que quem está assistindo agora sabe o que é economia circular. Isso é o que é mais importante. Então, a gente também trabalha para que esses produtos eles sejam mais duráveis. Porque não adianta a gente produzir um computador todos os anos e as pessoas continuarem descartando, comprando, descartando. Isso é totalmente contra a economia circular. Então, a gente tem trabalhado para estender a vida útil desses produtos. E outro ponto que é bem interessante é trabalhar para que eles sejam reparáveis de uma forma mais fácil. Então, tendo ali peças de reposição mais acessíveis e também existe toda uma tendência de reparabilidade desses produtos, que o próprio consumidor consegue começar a trabalhar, né? Fazer a própria atualização do computador, esse tipo de coisa. São os princípios que a HP tem adotado. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, essa iniciativa muito legal no Haiti, porque eu imagino que além de toda a iniciativa, eu imagino a quantidade de empregos que são gerados ao redor disso, né? E o Haiti, infelizmente, a gente estava batendo um papo aqui. Gente, eu adoro falar isso quando é verdade. Quando eu não falo, olha, uma simpatia de pessoa, credo, uma simpatia. A Jéssica Teixeira e a Maria Eugênia que tá aqui. Olha, só simpatia, gente. Depois procura elas para conversar, tomar um café. E a gente estava falando sobre isso, né? Que o Haiti é o país mais pobre das Américas, né? Então, assim, existe uma necessidade também de olhar para esse outro lado. Mas aí a pergunta que eu ia fazer é: pô, legal, conseguiu retirar todo esse plástico lá para produção. E aí de lá ele vai para onde que vai esse plástico? Ele vai para todos os lugares do mundo? Ele é remanufaturado ali mesmo? Como que funciona? Não, ele é transformado em a gente chama de pellet, é um termo técnico, espero não estar falando tecniquez demais, mas a resina reciclada, ela é enviada para a manufatura de cartuchos e computadores. Aí ela é espalhada um pouco no mundo, né? Então tem nos Estados Unidos, na Ásia também, então ela é exportada ali, vamos assim dizer. E a gente utiliza esses pellets, né, que a gente chama, em especial na manufatura de cartuchos e sistemas pessoais. Para a área de impressão ainda não. Então, atualmente são 300 produtos que são produzidos com esse plástico de origem oceânica. Legal. O primeiro foi o cartucho, né, que ele é mais fácil de fazer, né, menorzinho. E agora a maioria dos produtos, a maioria não. Recentemente eu vi essa notícia, todos os produtos de sistema pessoais que são os computadores, né, tem pelo menos 5 gramas desse plástico. Que legal. De origem oceânica, bem interessante. E um dado bastante importante sobre os cartuchos que a gente tem é que 100% dos cartuchos de toner já são produzidos com conteúdo reciclado e 85% dos cartuchos de tinta. Então, assim, a gente já está evoluindo bastante com relação a esses produtos. É bem bacana. Que legal, que eu lembro disso. O pessoal vai lembrar aí que quando começou todo mundo a época de comprar impressora para ter em casa, o descarte de cartucho virou uma coisa caótica, né? Sim. E que legal isso. Eu tô feliz, gente. Tô feliz de saber que tem essas ações.
Eu adoro dados, vou perguntar aqui, vou tirar do nada. Você sabe dizer mais ou menos, assim, aproximadamente, qual a quantidade de plástico que vocês tiram, assim, do oceano? Joguei, pedi um dado assim, ao Sim, vivaço. por acaso tem essa informação. Oh, coisa boa. São 5,5 bilhões de toneladas? Agora eu tô na dúvida se é Toneladas de quilos. se é unidade, se a gente é garrafa, né? É unidade de garrafa, sim. Então são 5 bilhões de garrafas que a gente já tirou. Agora, quanto isso representa em peso plástico? Aí é Não, mas complexo. deve ser muito. Porque Muito. 5 bilhões. Gente, 1 bilhão de qualquer coisa. Bilhão, é. É e muito. isso desde 2017. Ah, então é recente, não é tanto tempo. Não é tanto tempo. Que legal. Putz, Uhum. que legal, que importante isso. E como que funcionam essas parcerias com cooperativas? Você já tem as cooperativas fechadas? Se alguém que está ouvindo a gente tem uma cooperativa, quer entrar, como que funciona isso? Eu vou falar sobre o Brasil, Tá. que é o programa que a gente tem, que eu tenho mais conhecimento. Então, a gente tem um parceiro nosso, né, que chama IWRC. Ele é responsável por toda essa gestão das cooperativas e existe todo uma análise antes prévia dessas cooperativas. São cooperativas que já estão num nível de gestão específico que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, a gente exige alguns critérios dessas cooperativas, e é justamente a gente precisa que eles entendam o programa em si, que nada mais é do que uma relação ganha-ganha, né? A gente entra, eles entram com um resíduo eletrônico, a gente compra deles com um preço premium, né? A gente não utiliza a tabela, porque, querendo ou não, são produtos que são commodities, né? Sim. A gente sabe que tem uma variação de preço aí bem alta, e a HP não utiliza isso. A gente estabeleceu um preço específico. Então, a cooperativa, ela precisa estar dentro desses requisitos. E quem faz essa seleção é justamente o nosso parceiro, né? Ele já tem todos os requisitos que a HP pede. Hoje a gente trabalha com são 15 cooperativas aqui em São Paulo, e é bem interessante ver a forma como o projeto tem evoluído, né? Até o momento, a gente já coletou mais de 400 toneladas de lixo eletrônico, que é bastante. É muita coisa, que legal. É bastante coisa. E é muito interessante ver, né? Porque a gente trabalha com pessoas que são marginalizadas na sociedade, né? Isso. E a gente dá esse respaldo que é muito importante quando a gente está falando na cadeia de reciclagem, né? Que ainda é muito mal vista no Brasil. Apesar deles serem responsáveis por tudo, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer logística reversa no Brasil, e são eles quem fazem, eles são as caras, né? Então, para a gente é muito gratificante ver isso, porque a gente trabalha também com a capacitação dessas pessoas. Que legal. E é realmente é muito gratificante. E um ponto muito bacana é que a maioria das cooperativas, elas são lideradas por mulheres. Então, a gente também trabalha toda a parte de empoderamento feminino, porque acho que o dado é 70% das cooperativas é composta por mulheres. É mesmo? É um número bem alto. Que legal. É super bacana. Que legal. E vamos lá, eu faço perguntas, se for pergunta tonta, você me diz. O que são essas cooperativas? São as cooperativas com os catadores? Isso, de catadores. Essas 15 são de catadores? Sim. E 70% são mulheres? Isso. De catadores, empurrando o carrinho, fazendo aquele rolê. É que essas cooperativas, elas têm, talvez falta um pouco de explicação sobre o que são essas cooperativas. Legal. Essas cooperativas, elas já estão um passo além. Elas têm os próprios caminhões, não é mais aquelas... No carrinho que a gente vê na rua. Tem também esses que a gente chama de catadores independentes. Eles normalmente não estão fazendo parte de alguma cooperativa, ou simplesmente eles vão até as cooperativas de catadores vender os produtos que eles coletaram. Entendeu? Então, essas cooperativas, elas são um pouco mais organizadas. Tanto que muitas cooperativas fazem as coletas seletivas municipais, assim. Com parceria com prefeituras e tal. Sim. Tá. Então, sim,
a gente chama de setor informal, mas tem uma certa formalidade ali. Então, tem alguns catadores que são esses independentes que a gente chama, mas a maioria das cooperativas já tem uma estrutura tanto de caminhão, de coleta até. A gente sempre fala que os cooperados, né, eles são agentes ambientais. Legal. Porque eles fazem todo esse diálogo com a comunidade em volta, né? Por isso que é muito importante ter um projeto com eles. A gente consegue dialogar com a comunidade em volta. Eles têm essa capilaridade, né? Eles chegam onde a gente não consegue. Chegam onde a gente não consegue. Justamente, ele tem ali sei lá, alguém do bairro que tem a cooperativa, vai descartar na cooperativa. Isso é bem forte. Sabe o que eu acho muito legal pensar? Não sei se sou só eu, acho que não. Se eu penso alguma coisa, mais alguém vai pensar. É muito legal imaginar que a HP, olha o tamanho da HP, gente. Você tem um produto HP na sua casa. Deveria. Ela, do tamanho que é, aonde ela consegue chegar, né? Como vai ramificando e vai alcançando, e tudo tá interligado, consegue um plástico ali, reciclado. Se bobear, ó, o que eu vou falar, que é usado. O computador da sua casa tem uma garrafa PET que você comprou alguns anos atrás. Olha que coisa doida. Como as coisas são... Eu adoro. E aqui tem uma coisa que é muito legal que eu queria te perguntar. A HP tem parceria para restauração de florestas. Tem sim. Que coisa incrível. O que é isso? Um dos nossos pilares, das nossas estratégias de ação climática, é justamente trabalhar em conservação e regeneração de florestas. A gente sabe que somos uma empresa de impressão também, e o quanto isso impacta. Então, a gente tem aqui no Brasil 2 projetos bem grandes. Um é na Mata Atlântica, com a ONG WWF, acho que muita gente deve conhecer. E é justamente um projeto muito grande. Recentemente, a HP investiu $80 milhões nesse projeto de reflorestamento e conservação daquela região na Mata Atlântica, e sabemos que a Mata Atlântica é extremamente ameaçada, está em extinção, então é um bioma assim, que precisa de ajuda. E outro projeto que a gente está desenvolvendo também é na Amazônia, aqui no Brasil, mas contempla outros países, né? Brasil, Equador, Peru e Colômbia, né? Todos os países que têm Amazônia. E é um projeto muito interessante que não é somente de conservação, é de impacto social. A gente tem um engajamento com as comunidades locais e povos indígenas, justamente integrando eles nesse processo de restauração. A gente faz esse trabalho com uma ONG também, chama Conservation International. É uma ONG bastante conhecida e muito atuante nessa região. E o nosso objetivo, que já está acontecendo, é justamente plantar 48 mil árvores nativas, através de um sistema de agrofloresta. E esse sistema, vou tentar resumir, tá? Fica à vontade. Ele é um sistema justamente que preserva a biodiversidade. Não é plantando somente uma espécie. Tem todo um estudo daquela região para saber quais são as espécies que são necessárias para reflorestar a biodiversidade ali. Que legal, para transformar como se fosse natural uma floresta, mesmo. Isso. Que legal. E tem esse impacto comunitário justamente porque aquelas pessoas moram naquela região. Elas conhecem e elas precisam perpetuar aquilo. Então, como que a gente faz para a floresta continuar em pé, né? Justamente mostrando para essas pessoas e incentivando que eles cuidem dessa região. E é um projeto que, justamente, a agrofloresta, ela incentiva também que tenha um percentual de segurança alimentar. Isso quer dizer que aquelas pessoas, elas dependem da floresta, mas elas precisam conservar a floresta. Então, tem todo um conhecimento, tem um conhecimento ancestral ali, né, que são comunidades indígenas, e tem também, super interessante ver essa conexão das pessoas com a natureza. Demais. É muito, muito inspirador, eu acho. É muito bonito de ver mesmo. Então, assim, a gente consegue garantir que aquela região não vai ser desmatada. Que legal. É muito bacana, porque elas dependem daquilo. E é muito legal porque, assim, a gente pode desenhar aqui.
Tem o meio termo, que é o quê? Deixa o pessoal que tá lá. E não enche o saco deles e para de desmatar. É o meio do caminho, né? Só deixa lá. Let it be. Let it be. Deixa rolar. A gente tem o outro lado, que é o lado ruim, negativo, que é o que mais acontece. E ultimamente a gente vem batendo recorde de desmatamento. E vamos lá, né? De crimes contra povos indígenas, a gente sabe, né? Vamos lá, né, gente? Todo mundo acompanha a notícia. E aí, a HP não é que tá fazendo isso aqui, tá indo no outro lado, né? Tá falando, não, eu vou te ajudar. E também não tô isso que eu acho legal. Não é sou eu aqui, de repente, eu moro em São Paulo, nasci e criado em São Paulo, fiquei milionário, falei, quero reflorestar a Amazônia. Eu chego lá, compro um pedaço de terra, jogo lá as minhas sementes, não, também seria uma falta de respeito, né? Sim. Então, que legal dessa consciência de falar, não, você que tá aí, você que sabe, vamos junto. É isso. Legal. É justamente isso. A gente sempre fala que sustentabilidade é sistêmico. A gente precisa de todos os atores que estão ali envolvidos, então empresas, as comunidades, todos os setores envolvidos junto na causa. Senão as coisas não acontecem. Que demais. Adorei isso, gente. E eu... Nossa, a HP tá... Olha, tô saindo impressionado daqui desse bate-papo. E além disso, a HP ela tem um programa de equidade e de inclusão. Como é que funciona isso? A HP vai salvar o mundo, gente! A gente tem um programa de equidade digital e de inclusão. Então eu misturei as duas coisas Misturou aqui. tudo. Mas vamos lá, vamos falar um de cada vez. Um dos pilares nossos são... Porque, para você entender, né, a nossa estratégia de sustentabilidade. Ela envolve o planeta, então todas as ações que a gente já conversou sobre ações climáticas, né, como vamos combater a mudança do clima, como vamos parar de emitir CO2, são o que a gente já falou. A gente tem as ações de equidade digital, que são as nossas ações voltadas à comunidade. Então, como que a HP... somos uma empresa de tecnologia, então como que a gente consegue apoiar essas comunidades através da nossa tecnologia? Então, a gente tem algumas ações, né? Em especial, a gente apoia, né, o acesso à tecnologia dessas comunidades. Então, posso falar, aqui no Brasil, a gente acabou de lançar um centro de tecnologia, HP Life, que a gente tem um programa que chama HP Life, eu posso falar daqui a pouquinho. Junto com o Senai, a gente criou um centro todo equipado com toda a infraestrutura para que a comunidade tenha acesso à educação. E o HP Life nada mais é do que uma plataforma digital da HP, que foi desenvolvida pela Fundação HP, né, com cursos de empreendedorismo. O foco é justamente pessoas que estão em vulnerabilidade, desempregadas, pessoas que... jovens também, né, mas está disponível online para qualquer pessoa, né. E o objetivo é trazer as pessoas, né, quem realmente precisa. Então, a gente tem todo um vínculo com organizações, ONGs, para trazer a comunidade e fazer essa mentoria. Então, tem os voluntários HP, inclusive o nosso presidente era um dos mentores ali do HP Life, ele trabalhou muito tempo com mentoria nessas comunidades, é bem bacana. Então, empoderar essas comunidades a terem essa oportunidade, né? A gente sabe que existe uma questão de acesso, né? Existe uma exclusão digital. Exclusão, né? Digital, exatamente. E esse é o princípio. Justamente esse o objetivo. É muito interessante, porque a gente está no mês de julho agora de 2022 e semana passada, essa semana, apareceu lá Brasília é a primeira cidade do Brasil a oficialmente ter o 5G. A gente tá na cidade de São Paulo, a gente tá no estado de São Paulo, e tem lugar que não tem 3G. E aí eu tava lendo uma matéria hoje, interessante você falar isso. Tava na capa do UOL, uma matéria falando que existem populações que não conseguem acompanhar os debates políticos. Ou seja, tem uma galera excluída porque não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. Então, tem uma galera excluída dos debates, que eu digo assim, não um debate de um político falando com o outro, mas do que tá rolando no mundo para a pessoa pensar o voto dela. Então, como a gente tá, tem um abismo social digital agora. Existe, né? Realmente. E
a gente pôde ver isso com a própria pandemia, né? Então a HP tem feito muitas ações de doações de computadores. Ano passado foram 15 milhões de dólares em doação de computador no mundo inteiro. A gente teve aqui a construção do nosso centro aqui no Brasil, mas também tem na América Latina inteira, são vários centros tecnológicos. A gente tem na Colômbia, Peru, muitos outros centros que apoiam essa comunidade. Para a gente é muito importante conseguir que a nossa tecnologia dê acesso para toda a comunidade que a gente esteja alocado, né? E tem esse lance dos voluntários que você comentou, eu achei legal. Que Sim. você não pega e dá um computador para pessoa. Tem uma sala lá que você entra e acessa. Não é assim, tem uma pessoa também para ajudar, né? Exato. Legal. A HP tem um histórico de voluntariado bem forte, tanto que a gente tem a Fundação HP, a gente sempre está aí extremamente motivado, e todos têm metas de horas de voluntariado, eu acho isso super importante. E a gente sempre bate essas metas, Legal. muito, muito bacana ver o engajamento dos funcionários, porque... E eles... Eu acho que é uma coisa que traz para a gente um pouco de paz no coração, né? De estar trazendo o bem através de onde a gente trabalha, né? Então, através da nossa tecnologia, através de um curso que foi desenvolvido pela própria HP. Que legal. Isso é muito legal, porque, olha, se você ainda não passou por isso na sua vida, você espera que você vai passar. Um momento você vai falar, cara, o que eu estou fazendo pelo mundo? A gente sofre um pouco isso. Então é legal você estar num lugar que, te ajuda a fazer algo pelo mundo. Muito legal. E o programa de inclusão, como é que é? De inclusão. Esse é o nosso outro pilar, nosso terceiro pilar, que é justamente trabalhar internamente, né? A parte de inclusão social. Então, a HP tem feito algumas ações, tanto de mulheres na tecnologia. A gente já estipulou algumas metas bem interessantes de ter acho que é 30% de mulheres no corpo executivo, né? E a gente já está quase batendo essa meta. Que legal. E também tem uma meta de equidade de gênero, né? 50 também, que a gente está caminhando, mas é uma meta bastante audaciosa, mas estamos ali. E internamente, posso falar aqui de Brasil, a gente tem alguns grupos de minorias, né, que são super importantes dentro da HP para a gente ter essas discussões. Então, tem o Black, tem o WIN, que a gente chama, que é o de mulheres, e dentro do de mulheres existe toda uma mentoria para liderança. Então, a gente tem toda essa parte de empoderar mulheres e todas as outras minorias também para conseguirem, né, evoluir em cargos mais altos. Que legal. É bem bacana. E eu acho isso tão legal que quando a galera entender que não é uma competição, que a gente só tem a ganhar, né? Sim. Quanto mais gente diferente de mim, pelo amor de Deus, eu não quero ficar me olhando no espelho o tempo todo, mas a gente consegue trocar ideia e de repente você ouve uma opinião que, nossa, que coisa incrível que essa pessoa tá falando. E isso é super bacana de ver, porque, por exemplo, a HP, se você for olhar o board da HP, é um dos mais inclusivos do setor de tecnologia. São 46% composto de mulheres e 47% de minorias étnicas. Que legal. Então tem tudo, o que é maravilhoso. Porque vem daí, né? O exemplo vem de cima. A gente sempre fala isso. Porque tem muito. Vamos falar lá, né? Abre o olho, tá cheio de empresa que fala: não, a gente tem metade dos nossos funcionários são pessoas negras. Aí você vai ver, é só a base da pirâmide, né? Não, a gente tem. Todos os nossos programas são para cargos executivos, né? Que legal, toma. Isso é muito, muito, muito legal. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Eu adoro que a gente vai conversando, e tem umas perguntas que já foi respondida. Eu coloco aqui. Isso eu queria saber. Tá, e aí deve ter um monte de gente que tá assistindo e falando, mas isso aí, não sei, é muita coisa de, olha como eu sou bondosa, como eu ponho dinheiro para isso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Como que a adoção dessas práticas, ela impacta na receita da empresa? Uhum. A gente fala sobre lucro e prejuízo mesmo. Vamos falar business, agora eu quero saber do business, mais. Eu acho que cada vez mais o consumidor está mais responsável, né? Isso a gente consegue ver em todas as métricas que saem aí, dados e estudos. E a gente consegue ver o impacto disso
no que eu falei no começo, né, o quanto impactou em vendas. Somente sustentabilidade impactou com 3,5 bilhões de dólares em vendas. Que é um... A gente vê isso também em como o consumidor tem exigido, demandado, né? A gente percebe toda essa demanda do próprio consumidor. E quando a gente, por exemplo, a gente posta sobre sustentabilidade, a gente tem um retorno muito positivo do consumidor, né? A gente sabe que o consumidor pesquisa muito sobre sustentabilidade atualmente. Então, é muito importante, a gente sabe disso. Que demais. Que legal. E isso vocês conseguem até, de certa forma, medir isso. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Como funciona essa comunicação interna? Né? Vamos lá. Porque assim, tá bom, tem uma área, você vem aqui, representa e veste a camisa e sabe falar da frente para trás, de cima para baixo, que eu acho super legal. Mas as outras áreas da HP conversam sobre isso, porque a gente tem um papo que a gente vê nas empresas que a área do comercial que não fala um idioma, fala mandarim, a área do marketing que fala inglês, aí o pessoal da informática, do TI, fala espanhol. A galera não conversa, não se interage. Como que funciona isso no HP? E eu puxo o gancho de novo do que eu falei, que sustentabilidade é sistêmico. Dentro da empresa também deve ser sistêmico. Então, todas as áreas precisam ter metas, isso dentro da HP. Tem metas de sustentabilidade. E, em especial, o time, a gente tem muitos programas de sustentabilidade dentro da empresa, né, internos, que são multifacetados, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar que o produto da HP ele é produzido de uma forma sustentável, eu preciso ter um diálogo com engenharia, né? Eu preciso ter um diálogo com marketing depois. Então, isso tudo está integrado. Todos eles têm metas de sustentabilidade que eles precisam cumprir e também tem esse diálogo muito forte, essa troca muito forte. Vendas, por exemplo, tem muito conhecimento sobre sustentabilidade. Legal. A gente faz treinamentos recorrentes com eles sobre o que a gente está fazendo, sobre aspectos dos produtos. Eles mesmos são muito engajados também, tanto que tem uma rede que a gente chama de rede de champions, que são onde o time de vendas trabalha projetos internos de sustentabilidade. É bem, bem bacana também. Então, assim, é algo que está no nosso dia a dia. Tem que estar. É na cultura mesmo. Isso é muito legal, porque aí você começa a ver que não é da boca para fora, né? De fato, faz parte de cada colaborador. No dia a dia, isso faz parte. Isso é legal porque você acaba até criando uma cultura da pessoa levar isso para casa, né? Eu acho que isso que é interessante, porque eu conheço um monte de gente que não. Na empresa eu tenho lá, tem o lixo vermelho, amarelo, azul, tem o marronzinho, eu jogo, separo tudo. Chega em casa, faz nada. Faz nada. O cara põe fogo no pneu. Na garagem, faz junina. E a gente faz questão de levar todos os funcionários para conhecer o nosso centro de reciclagem. Que legal. Então a gente faz visitas nessa fábrica que está passando o vídeo. Aqui no caso. Então, assim, eles conhecem de ponta a ponta, né? Eles conhecem como o produto é fabricado, como ele é manufaturado e como o nosso programa de reciclagem funciona, né? Justamente para ver na prática. Para ele realmente. Porque uma coisa é você ouvir falar, né? Uma coisa é você falar, olha, recebeu um e-mail, você tem que ler o e-mail, tem que decorar para responder um questionário ali. Outra coisa é você pôr o pé, né? Sim. E ver fazer isso. E eles ficam muito animados. Eu acho que eu sempre tenho feedbacks excelentes do pessoal que vai conhecer a fábrica, né? Os próprios funcionários que falam, nossa, eu não tinha dimensão de como é. Que eles veem, né? Justamente os produtos chegando, sendo processados. E é muito bacana, né? É muito bacana ver isso acontecer. Isso é muito legal, porque acho que uma das coisas que a gente conversa, eu converso muito com o Fernando, é um grande amigo que tá aqui, a gente conversa muito no dia a dia, que é isso, né? A empresa não pode pensar só, ter aquela rédea na cabeça e falar, não, a HP produz equipamentos e vende equipamentos e acabou. Não, e como o todo é importante e que naturalmente acaba... esqueci a palavra, mas naturalmente acaba ajudando a ideia inicial, né? Como você bem colocou aqui, todo mundo
todos os colaboradores vão. Eita, respira. Todos os colaboradores vão visitar a fábrica, vão conhecer, existe uma cultura criada. Uma coisa que, se você olha de fora, assim, a princípio, a mentalidade de muitas pessoas é: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí tô jogando fora dinheiro, tô perdendo tempo. Não é. Não é, né? Você bem colocou que, cara, eu não sei vocês, mas para mim, 3 bilhões de dólares não é de jogar fora, né? Não é? E isso só de retorno dessas práticas que naturalmente ajudam o core business. Era naturalmente a palavra que eu estava buscando, uma palavra muito difícil a gente encontrar. E é um diferencial de vendas, né? A gente sabe hoje que sustentabilidade é diferencial. Isso ainda bem, né? Porque o mundo tá precisando. Acho. Tá precisando. E eu li em algum lugar, e aí eu anotei isso aqui para te perguntar. Eu queria entender como que é. Olha o que eu escrevi. Como a utilização desse material impacta na eficiência energética dos produtos. Olha onde que eu fui, eficiência energética. A utilização de materiais reciclados? Foi no papo que você estava falando deles durarem mais tempo? Acho que são duas coisas diferentes que você quer dizer. Porque quando você reintroduz materiais reciclados, outros materiais, ele tá mais vinculado com a parte de durabilidade, de fato. Tá. A eficiência energética anda em paralelo. Mas a gente também tem projetos e programas que trabalham a eficiência energética dos produtos. A gente anualmente consegue reduzir bastante a taxa de eficiência, melhorar a taxa de eficiência, né? Para ser mais eficiente, para justamente utilizar menos energia no consumo daqueles produtos. É isso que eu entender na minha cabeça. São duas coisas diferentes, talvez. Porque, vamos lá, é o que eu falo, eu não entendo nada, eu sou só curioso, espero que tenha mais gente curiosa aí, e sempre tem. Quando a gente tá falando de eficiência energética dos produtos, então uma parte é essa, de eu ter o computador em casa, encaixar ele na tomada e gastar menos energia. Isso. E isso é uma tendência. A gente anualmente trabalha isso, tanto que a eficiência energética dos computadores já melhorou em 40%. Você olhando a 2015. E isso é uma meta nossa também. Por quê? Porque isso impacta nas emissões de carbono. Isso impacta na nossa pegada, isso impacta em tudo. A gente está trabalhando para que esses produtos emitam menos CO2, né? Então, o uso deles também, né, emite o carbono. Então, a gente trabalha sempre para que eles sejam menos emissores. Então, uma coisa que é importante destacar é o que comprova isso. A gente tem selos ambientais. Então, por exemplo, acho que todo mundo já viu nos eletrônicos aquele selinho Energy Star. Sim, um azulzinho. Sim. Isso comprova que o seu produto ele tem eficiência energética, uma das melhores do setor, por exemplo. Legal. E aí tem outros selos também, que chama EPIT. O EPIT, ele olha para vários requisitos de sustentabilidade. Isso é muito importante para os consumidores entenderem. Essas informações são públicas. Ele pode entrar no site do EPIT e procurar o modelo que ele quer. Aí tem lá todas as descrições de sustentabilidade que aquele produto tem. E o EPIT, ele tem um ranking, né? O Gold, o Silver e o Bronze. E aí, quanto mais requisitos ele tem, é um checklist, né, de coisas de sustentabilidade, quanto mais ele checar positivo, melhor ele é. E a HP é uma das empresas que mais tem produto certificado EPIT Gold. Que legal. É bem bacana. Que demais. E essas ações todas que você está falando, que eu acho geniais, e é até legal a gente ficar sabendo, porque a gente está no dia a dia do trabalho e tal, e a gente não faz ideia do que está acontecendo por trás. Então é muito legal você trazer essas informações. Elas são muito mais... Parte da resposta eu já até imagino, mas eu vou fazer. Elas são pontuais Brasil, isoladas, elas são coordenadas mundialmente. Em cada país que a HP tá, ela tem uma ação diferente. Sei lá, tem uma galera no... Vou falar qualquer bobagem aqui, gente, tá? Sei lá, querendo reflorestar o Afeganistão. Grande bobagem. Mas, enfim, existe isso. Eles entendem cada local, entendem a necessidade e trabalham por país. Como que funciona mais ou menos isso? Ela vem global, então, globalmente é estabelecido as metas, né? E os pilares de sustentabilidade, mas existe um diálogo muito forte. Até porque, por exemplo, o Brasil
é um celeiro para a gente ter ações de tanto de circularidade, que eu comentei, por conta da todo o nosso ecossistema, como de emissões de carbono, porque temos muitas florestas, temos uma possibilidade muito grande de trabalhar a parte de emissões aqui. E sem contar a nossa matriz hidrelétrica, né, que Sim. é extremamente importante para a gente ter essa redução de emissões de carbono. Então, ela é coordenada junto com os países também, então a gente tem as nossas metas internas que corroboram para as metas globais. Então, aí cada país estabelece as suas, né? Por exemplo, aqui em Brasil, a gente tem trabalhado de várias formas para compensar o nosso carbono. Recentemente, a gente incluiu o carro elétrico nas nossas coletas de reciclagem. É um piloto ainda. Nessa que a gente pede? Isso. Pede. Isso é que você solicita no HP Planet Partners, então no hp.com.br/reciclar. A gente está usando um piloto, a gente está pilotando, né, aqui em São Paulo, um carro elétrico que faz toda essa coleta. Então tem toda essa redução de CO2 que faríamos, né, usando um veículo convencional. E também outro dado super interessante que a gente conseguiu, através de algumas ações do time de operações, né, ter emissões zero, utilizar, né, na verdade, a energia renovável. Então, temos emissões zeros na nossa operação aqui em Brasil. Que legal. Isso, bem bacana. Nossa, gente, a gente tá conseguindo atingir as coisas. Agora, vamos lá, vou virar essa mesa aqui. A gente vê reunião de G20, a gente teve a COP26 agora recentemente, final de 2021, que é a conferência de clima da ONU. A gente assiste isso e fica um pouco desesperado, né? Porque os cientistas chegam lá, teve um cientista que chegou, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele chegou e falou assim, é engraçado, né? Vamos falar que é engraçado, mas ele chegou e falou, ó, a gente já tá avisando há muito tempo, agora não tem mais o que fazer. Tipo assim, acabou o mundo. Não tem mais o que fazer, tá bom? A gente já veio avisando, agora o que a gente pode fazer é redução de danos, que é um pouco assustador, mas é verdade, né? A gente não ouviu o HP, a gente tá se lascando. E aí o que eu queria te perguntar é, você acredita da sua posição, da sua experiência com todo o seu trabalho, que essa mudança, ela vai vir das empresas da iniciativa privada? Não dá pra gente ficar esperando governos? Eu acho, como eu comentei para você, a sustentabilidade é sistêmica. Sempre olhar a responsabilidade de todos. Eu acho que o setor privado, ele tá aí, você vê a HP tem feito muito, a gente tem as nossas metas para corroborar com tudo isso, inclusive a HP sempre esteve à frente, né, desses diálogos, porque sabemos que todos temos responsabilidades. E a HP, em conjunto, tem sido proativa com relação a isso. Faz a parte dela. Tanto que as nossas metas de emissões é se tornar net zero até 2040. Muito legal isso. No mundo todo, né? Claro. Isso. Global. Global. E isso corrobora para todas essas metas. A gente trabalha com todos, né? Então, temos que dialogar com todos. É justamente isso. É uma responsabilidade que todos precisam fazer. Ainda bem que uma empresa grande está fazendo, serve como exemplo. E eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, né? Porque, vamos lá, a gente sabe que no final das contas, as empresas são as grandes responsáveis pelo maior consumo global, né? De tudo. É claro, depois que. Tudo bem, é claro que a gente não pode se eximir, né, gente? A gente tem que entender que a gente tem que tomar banho rápido, né? Você tem que apagar as luzes que você pode apagar, vamos fazer a coleta seletiva, vamos separar o nosso lixo, é muito importante. Mas a gente sabe que isso é conhecimento do público, né? A gente sabe, por exemplo, que 70% da água utilizada no Brasil, 70% da água utilizada no Brasil é consumida pelo agronegócio, né? E aqui tem um fato que é muito legal que eu notei, que é um pouco desesperador, mas para produzir 1 quilo de carne de boi são gastos 16 mil litros de água. Para 1 quilo de carne. 1 quilo de carne, 16 mil litros de água. Você entendeu que para você comer um pedaço de carne de 1 quilo, pra você fazer um churrasco, é a mesma quantidade de água que tem na piscina que tá do seu lado? Presta atenção, entendeu? Vamos ver. Isso só para citar um exemplo próximo do brasileiro, falando do agronegócio, né? E aí, você bem colocou, você já falou como você enxerga essas divisões, que não são divisões, né? Todo mundo tem sua responsabilidade.
E aí o que eu queria perguntar, nossa, eu falei tanto, vou fazer uma pergunta, pra quê? O que eu queria te perguntar é o seguinte, a HP, ela também tem algum tipo de trabalho de educação do cliente final? Porque eu vejo que existe um trabalho que é interessantíssimo de, pô, eu tô pensando que o carro que eu tô mandando ir buscar o produto lá da reciclagem, se ele for elétrico, ele, opa, já resolvi um negocinho aqui. Putz, se eu trocar um pouquinho do plástico aqui, já, sabe, em cada lugarzinho dá para ver que tá indo buscar. E como que é feito isso com a conscientização do público final? A gente comunica, por isso todas essas informações elas são públicas para o nosso cliente, né? Nosso site, que é hp.com.br/sustentabilidade. A gente divulga anualmente nosso relatório de sustentabilidade justamente para o público entender o que a gente está fazendo. É claro que isso demanda um interesse. Existe também uma barreira, né? Para o consumidor ainda tem pouco conhecimento sobre sustentabilidade e o nosso papel é deixar isso mais palatável possível. Então, explicar o que é economia circular, o porquê a HP investe em sustentabilidade. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Comunicar pessoas que ainda não têm um conhecimento sobre sustentabilidade para ter um pouquinho de conhecimento. Então, eu acho que tudo começa pela parte da reciclagem, né? As pessoas começam a pensar sustentabilidade através disso. Quando ela tem um computador ali para descartar. Ela fala, o que eu vou fazer com isso? Aí ela vai lá, procura, a gente tem as informações todas públicas, o nosso site a gente tenta deixar da melhor maneira possível as informações de fácil acesso para a sustentabilidade, né? Para ter o descarte ali. Então, a gente sempre tenta disponibilizar tudo para que, quando surgir essa necessidade do nosso cliente, ele tenha esse acesso. Que legal, que demais. Gente, vocês estão... Tá nessa câmera aqui, Fê? Nossa, você tá rápido para trocar aí. Pessoal, vou falar aqui mais uma vez, ó. QR Code. Você que tá preocupado em cuidar do mundo, deveria. Quer pedir, você tem uma empresa aí, quer pedir uma cotação de computadores HP... Oi, o que foi? Notebooks HP, que é o melhor, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Todo mundo notebook embaixo do braço. Notebooks que foram pensados para cuidar do planeta Terra. Então, ó, aqui, ó, tem um formulário, aqui, bem aqui nesse lugar, você vai ter todas as informações que você precisa. Jéssica, nossa, obrigado. Obrigado, você trouxe aqui um banho de informação. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora tem uma noção muito maior de como as coisas são interligadas e como as coisas funcionam. Queria falar agora para você deixar sua mensagem final para o nosso público. Opa, quase que eu caí. Deixa um e-mail para as pessoas mandarem um currículo. Você quer trabalhar no HP agora? Manda. Deixa sua mensagem final. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre sustentabilidade, o que a gente faz, né? Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né? O Techniquez, mas eu queria dar o recado para todo mundo acessar o nosso site, conhecer as iniciativas. Quem tiver produto HP para reciclar, recicle. Porque isso não é simplesmente algo que você está jogando fora, você está dando um novo propósito para aquele produto, né? Ele está fazendo parte de uma outra cadeia. Então é sempre importante pensar dessa forma, pensar de uma forma mais responsável e sustentável. É isso, queria agradecer. Obrigado pelo seu tempo e por esse bate-papo. Obrigada, gente. E é isso, pessoal, o Scancast de hoje fica por aqui. Essa foi Jéssica Teixeira, Country Manager da HP na área de sustentabilidade. Se você gostou do conteúdo, você já sabe o que fazer, você não é novo nas redes sociais, então você curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que não nem separa o lixo dele. E fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Muito obrigado, até mais.